Como vocês devem estar notando, né? Eu tenho passado uns dias fora daqui e, aliás, vou continuar passando por duas razões. Primeiro, que eu estou extremamente cansado, precisando aí de umas férias e estou aproveitando esse momento agora. E segundo, que eu estou fazendo uma série de exames, não estou doente, não estou com problema nenhum, mas estou fazendo uma série de exames que estão me tomando muito tempo, como ontem o dia inteiro em Petrópolis, hoje também o dia inteiro em Petrópolis, quinta-feira à noite, enfim. Uma série de exames que eu tenho feito aí que estão me tomando muito tempo, eu não estou podendo estar aqui. Mas, excepcionalmente, estou aqui hoje, estarei aqui na próxima sexta-feira também, porque a semana passada eu recebi um dos candidatos à presidência do Clube Comari, e na próxima sexta-feira, que deveria ser na quinta. Mas, como eu não vou poder estar aqui na quinta, então na sexta-feira, excepcionalmente, eu vou estar aqui, porque o convidado, um dos convidados, né, é o candidato Marquinhos Barreto, candidato à reeleição no Clube Comari, e ele estará aqui na próxima sexta-feira. Antecipando já a vinda dele aqui, já quero deixar o programa Hélio Carracena, o programa Cidade Agora, que é o meu programa, o nosso programa, já aberto ao Marquinhos, porque o assunto de agora é Clube Comari. Eu recebi a ligação há dias atrás de aliás, de mais diretores do Clube Comari, pedindo para virem ao programa, para estarem aqui no programa, que eles queriam falar sobre Clube Comari. Até então, eu não sabia o que era, tomei conhecimento do assunto na tarde de hoje, né? E a partir de agora, a gente vai conversar com o Antônio e com o João, que são ex-diretores do Clube Comari, e eles vão entrar com algumas denúncias, e você, sócio do Clube Comari que está em casa, você, sócio, assistindo ao programa, você vai julgar as denúncias que eles vão fazer. E, antecipadamente, deixando bem claro aqui o seguinte, as denúncias são de ex-diretores do Clube Comari, com referência ao Clube Comari, e que estão usando a TV Cidade, o programa Hélio Carracena, para fazer essas denúncias. E o Marquinhos já é o nosso convidado de sexta-feira, já está aberto aí o tempo necessário para que ele venha falar sobre o assunto, falar sobre o que ele quiser no programa de sexta-feira. Bom, Antônio e João, começando com o Antônio. Boa noite, Antônio, é um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado pela confiança. Boa noite, Ali. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer alguns fatos, principalmente o meu relacionamento com o Marco Barreto, sobre a minha saída. Eu era diretor do clube, pedi demissão depois de... Você era diretor de quê? Eu era diretor adjunto da ouvidoria. Esses cargos foram criados, 20 diretores foram nomeados... Não, diretores adjuntos. Adjuntos. Foram nomeados quando o Marquinhos estava sob um fogo cruzado de denúncias. E, após isso, o senhor Alexandre Castro queria levar, inclusive, a escolha do próximo candidato. Aliás, desculpe, Antônio, te interromper. Volta aqui para mim. Gente, olha só. Todo mundo sabe que eu fui diretor do Comari durante muito tempo, sou sócio do Comari, adoro o Comari. Agora, quem está aqui é o apresentador do programa Cidade Agora. Aliás, me dá essa câmera aqui. Aqui, Johnny. Quem está aqui é o apresentador do Cidade Agora. Tá? Eu estou aqui dentro do programa na TV Cidade. E não sou, neste momento, eu sou o apresentador do programa. Eu não sou o sócio do Comari, eu vou ouvi-los e dando o espaço aberto para quem quiser vir aqui. Ok? Espaço aberto. Mas quem está aqui é o apresentador do programa. Pode voltar, Antônio, desculpa. Bem, então, devido a essas denúncias, o senhor Alexandre Castro, que ainda é presidente do Conselho Fiscal, estava elaborando uma chapa para fazer oposição ao Marcos Barreto. Inclusive, com documentos que ele alardeava, poderiam tirá-lo da presidência, tirar o Marcos Barreto. Então, se fosse levado para a convenção, para a escolha do candidato, haveria uma minoria. Ele temia, nessa convenção, perder. Então, utilizou-se a artimanha de nomear... Quem temia perder? Na convenção. Quem temia perder a convenção? Para outra chapa que fosse apresentada. Não, mas quem estava temendo era o quê? Marcos Barreto. Marcos Barreto. Então, houve a nomeação de 20 diretores adjuntos para que essa artimanha tivesse a maioria a favor dele.
Mas como historicamente no Clube Comari sempre houve convenção, sempre, para escolher o candidato, você é sócio há mais tempo do que eu, então o Marcos disse simplesmente que não haveria convenção, ele era o candidato e acabou e pronto, acabou não ter necessidade. Eu saí quando eu descobri que o vice-presidente seria o Alexandre Castro, e ele já tinha propalado para muitas pessoas ilustres da cidade que o vice seria o Antônio Fusco, que aliás o ajudou muito, muito, e tinha uma amizade muito forte. Ele nem comunicou ao Fusco, ele simplesmente chamou o Castro, anunciou o Castro e não comunicou ao Fusco que estava tomando essa decisão. Mas é um direito dele. Era um direito dele, mas não... Desculpa, eu não tenho que opinar. Não. Era um direito dele, tudo certo, como presidente do clube. Mas como amigo e como homem, eu tinha que chegar e dizer, olha, Hélio, você está fora. Eu vou escolher o fulano. Já que eu já tinha lhe apresentado para várias pessoas como meu vice. Está entendendo a situação? Então, houve essa falta de, eu acho até de caráter, por parte do Marco Barreto, de fazer isso com o Antônio Fusco, que o Marco ligava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada para casa do Fusco, para a minha casa também, quando esses ataques, ele temendo esses ataques que estavam vindo de todos os lados, das denúncias que o Antônio Fusco era diretor... ainda é diretor da ouvidoria. Diretor ouvidor. Ele permanece. Então, ele temendo isso, ele ligava que todo mundo se afastou. Inclusive, quem está com ele hoje, né, que o atacou na minha frente, na frente da minha esposa, de outras pessoas, está com ele hoje. Está entendendo? Então, isso aí criou um clima, eu disse, não é para mim, essas coisas, não dá para eu conviver com isso. Inclusive, um dos fatores, logo que ele anunciou o Castro como candidato à vice-presidência, no dia 2 de setembro, houve uma reunião que seria só da comissão de sindicância. A minha esposa faz parte, ela esteve presente, aí disse, aí estava o conselho deliberativo, além do diretor financeiro e uma outra pessoa que não fazia parte desses conselhos, não eram diretores eleitos, eram indicados. Não tinham que estar ali. Não poderia. Não poderiam. E estavam as duas comissões. Aí o Castro começou, aí a Miriam, minha esposa, disse, não, olha, o negócio é o seguinte, eu estou apoiando aqui, eu não vou participar de palhaçada. Você é candidato? Não, não sou candidato. Aí ele se virou e disse assim, textualmente para minha esposa. Ele quem? O Alexandre Castro. Alexandre Castro. Se você compactua com safadeza, eu não compactuo. Então, veja bem, ele falando isso, a minha esposa perguntou se ele a estava chamando de safado. Ele disse que não, absolutamente. Isso no dia 2 de setembro. E disse que o Marquinhos era um safado. Estava lá outras pessoas da comissão e são testemunhas do que foi dito. E no dia 5, após uma conversa, uma reunião que teve entre o Castro e o Oséias, no dia 5 ele estava lá na reunião da diretoria, abraçando e chorando no braço do Marquinhos. É muito estranho. E ele alardeava que tinha documentos que o João vai apresentar, cópias desses documentos, que acabariam com o Marquinhos a hora que ele quisesse. Documentos esses que o Castro pegou comigo, tá? Me pediu as cópias e eu levei no escritório dele. Mas são esses documentos que você está tendo aí? Exatamente. Que você vai apresentar agora? Exatamente. Tá. Só para encerrar, essa situação se deu... Sim, eu só quero... vem aqui, volta aqui para mim um instante, Johnny. Eu só preciso o seguinte, existe aqui uma série de documentos que eles estão trazendo e que nós vamos apresentar esses documentos já para vocês. Eles vão apresentar esses documentos, vão me entregar e esses documentos estão à disposição, né? Estão à disposição. Então, vamos ficar, inclusive, o João se propôs a dar cópias para você agora. Sim. Pra... Bom, então termina aí já para a gente ir para os documentos. Bem, aí nessa reunião no dia 2 houve toda essa celeuma, toda essa discussão de apontar dedo, a minha esposa apontou dedo, o Castro apontou dedo. Conclusão, com isso o Rogério, que seria vice na chapa do Castro, né, pediu demissão da comissão de sindicância, o Castro continuou no Conselho Fiscal e, estranhamente,
Estranhamente, foi anunciado como candidato a vice-presidente na chapa do Marquinhos. Ninguém entendeu nada. E só porque ele disse que tinha esses documentos, é uma pergunta que fica no ar. Porque é estranho eu chamar uma pessoa no dia 2 de um mês, dizer que aquela pessoa é desonesta, que se ele disse que a minha esposa estava compactuando com safadeza, ele estava chamando a pessoa de safado, o Marco Barreto, de safado. E no dia 5 eu vou para o colo dele, choro e abraço e beijo, depois de dizer que eu tenho documento, que eu acabo com você, no mínimo, leva a crer o quê? Chantagem, um chantagista e um chantageado. É o mínimo. Ok, Antônio. Olha, eu tenho um comercialzinho muito rápido mesmo, e aí eu já volto conversando com o João, e o João vai apresentar uma série de documentos que ele tem ali, e aí a gente vai analisar, e você que está em casa também, você que é sócio do Comari, analise junto com a gente. Mais uma vez, lembrando, na próxima sexta-feira estaremos aqui, eu vou estar aqui recebendo o Marquinhos e o Alexandre, que está sendo citado aqui. Eu vou conversar com o João, né? E o João vai mostrar agora para vocês as acusações que ele tem para a administração Marcos Barreto. João. Bom, boa noite, telespectador. É muito triste eu ter que fazer isso, mas mediante a tantas mentiras, a falsidade que está nessa campanha da chapa da situação, a mentirada em que o presidente faz questão de... Você era diretor também? Eu era diretor de patrimônio. E todo mundo sabe que quem criou a família Comari, o coração da família Comari, fui eu. Eu que criei, o Rogério desenhou na época, e eu desenhei, aliás, o Rogério botou isso, vamos dizer, em prática, e todo mundo sabe o carinho com que nós fizemos o Marcos Barreto presidente. Depois que ele assumiu no dia 30 de janeiro de 2012, parece que aquele bichinho do agora eu sou presidente bateu, e ele, dali, do dia que ele tomou posse em diante, ele só fez absurdos no clube. Então, primeiro absurdo, ele faz uma reunião com alguns membros e os presidentes dos conselhos no dia 29 de fevereiro de 2012, está aqui a data. Nessa reunião, eu vou abreviar, mas está aqui o documento todo, ele sugere que fosse criado um departamento jurídico dentro do clube com a presença de um advogado remunerado e ofereceu o cargo ao diretor jurídico, que é o doutor Antônio Carlos Lima Abreu. E o diretor jurídico explica que fica surpreso com a proposta e que não pode respondê-lo no momento, que deve pensar sobre o assunto. Continua explicando que o seu maior interesse é ajudar o Clube Comari a resolver os problemas jurídicos que existem, assessorando o presidente executivo. O diretor jurídico diz que vai pensar sobre a proposta e dará uma resposta. O presidente executivo explica que escuta, isso é bom prestar atenção nisso, que ele escuta os diretores com atenção, mas que a decisão final é exclusivamente sua, dele, Marcos Barreto. Porque depois ele desmente tudo isso aqui. Cada hora ele mente de uma maneira que ele esquece o que mentiu, aí ele, entendeu? Então ele se contradiz. A seguir, requer que o diretor jurídico faça um assessoramento constante aos assuntos pendentes, ficando como seu assessor direto em todos os assuntos da administração da presidência. Como você sabe, você já foi diretor do clube, é sócio, só para você ter uma ideia, Hélio, consta no estatuto do clube que o assessor do presidente é o vice-presidente, tá? Isso está bem claro no estatuto, que quem tem que assessorar o presidente em tudo é o vice-presidente. Isso consta no estatuto. Mas ele pode criar esse cargo? Não sei. Aí eu não vou entrar no mérito. Não tem brecha. Não pode. É uma pergunta que eu estou fazendo. Não, já está certo que é o vice-presidente. Muito bem. Então, ele no dia 29 de fevereiro, ele assumiu dia 30 de janeiro, dia 29 de fevereiro ele fez o documento. No dia 5 de abril de 2012, 5 de 4 de 2012, ele faz um memorando e determina que a partir daquela data, antes de qualquer cheque ser assinado pelo presidente e ou pelo diretor financeiro, a contratação, demissão de pessoal, a compra de material e pagamento de fornecedores
prestadores de serviço, passeantes pelo crivo do vice-presidente e do diretor jurídico, inclusive desmerecendo o próprio diretor financeiro. Está aí. Pega aí para mim, na ordem. Bom, aí ele no dia 5 de abril me traz um contrato de prestação de serviço. Olha aqui, deixa o pessoal ver aqui, porque os documentos estão sendo... Eu estou mostrando aqui os documentos. Né? Não, perfeito. Tudo com o Clube Comari, todos assinados. Está lá embaixo, Marco Antônio de Azevedo Barreto. Enfim. Bom, aí no dia 5 no próprio dia 5 de abril, ele me vem com um contrato de prestação de serviço advocatício com a empresa deste diretor jurídico, que é o doutor Antônio Carlos, em São Gonçalo. Aí ele vem com um contrato datado dia 1º de fevereiro. Então, retroativo. Retroativo. E o Está cheque em abril aí. o pagamento assinado por ele. Está aqui, ó. Tudo assinado por ele. Olha só. Olha o contrato. 1º de fevereiro. Pois 1º de fevereiro. Muito bem. Abreu Advogados Associados, contratante Clube Comari. E você pode ver que as instalações da Abreu são em São Gonçalo. Deve estar na primeira página. São Gonçalo. São Gonçalo? São Gonçalo. Exatamente. Muito bem. Aí, quando isso bateu, todo mundo sabe que é de praxe. Primeiro, Alcântara, né? Alcântara São Gonçalo. Deixa eu ver. Vira aqui para mim, Johnny. Está aqui a cópia do cheque. todo mundo sabe que todos R$ 3.732. Mas esse... equivale a 6 salários mínimos da época vigente. Mas esse cheque seria para um mês. Um mês. Não, o contrato... Espera aí, vamos lá. E seria para o primeiro mês. O contrato está de 1º de abril. Obviamente, depois, se passasse esse, passariam todos. Pode voltar, Johnny. Como diretor financeiro e o próprio administrador do clube, Silvio Maia e Tico, são pessoas extremamente ligadas a tudo do clube, eles viram. E o Silvio simplesmente disse que não assinava esse cheque. Todo mundo sabe que isso é estatutário. Primeiro vai para o diretor financeiro assina. O último a dar assinatura é o presidente. Foi a única vez que primeiro o presidente assinou tudo e mandou para o Silvio. Você pode ver que não tem assinatura do Silvio aí. Aqui só tem assinatura, só tem uma assinatura. Que é a dele. Exatamente. E aí o Silvio se aborreceu, pediu demissão e foi uma confusão. Durante 10 dias o Silvio ficou afastado. Nesse período, ele teve que voltar para abafar o escândalo, porque ia estourar o escândalo com 3 meses de administração Marcos Barreto. Isso que ele fala aí, família, Comari, como é que ele pode falar em família se o chefe da família não dá exemplo, que é ele? Então, foi um escândalo. Só uma coisa que você... Quer dizer, esse cheque, pelo que eu estou entendendo, o cheque seria pago mensalmente. Mensalmente. Seria um contrato pago 6 ao salários assessor, mínimos, a um cargo criado por ele, a um assessor. ao diretor jurídico, que não pode ser remunerado. E seria o que com esse cheque? Espera aí que nós vamos chegar lá. Muito bem. Quando a bomba estourou, ele foi obrigado a recuar. E então, em vez dele mandar o seu Antônio Carlos embora, exonerar o seu Antônio Carlos, ele não exonerou, não. O Antônio Carlos teve que pedir para sair. Porque ele não exonerou. Como é que ele vai exonerar? E, na mesma hora, o Antônio Carlos apresentou um instrumento de distrato. Está aqui, ó. Ele diz aqui, por meio desta, venho agradecer a minha nomeação como diretor jurídico, e aí embaixo ele chega, assim sendo, renuncia ao cargo de diretor jurídico do Clube Comari de forma irrevogável e irretratável. Ou seja, ele agradece a ter sido nomeado e renuncia. E ouve só, ele não foi exonerado, ele pediu para sair. Bom, é o que está aqui, né? Pelo menos é o que está aqui. Exatamente. Mas ele pedindo para sair e o instrumento, o distrato, sim, o distrato da firma Abreu Advogados com o Clube Comari. Tá? Então eu tenho aqui também os 2 documentos. Tá, agora eu pergunto a você. Distrato. Bom, isso aí eu vou perguntar quando chegar. Vamos lá, vamos seguir. Aqui é a renúncia do cargo do diretor. Ok. Bom, aí a presidente do Conselho de Sindicância
corretamente, pede aqui, ó. Resolvemos, em obediência à determinação unânime de 8 membros presentes na mencionada reunião extraordinária, ela pede autorização ao Conselho Deliberativo para apurar o presidente, porque só o Conselho Deliberativo pode apurar o presidente. Pode apurar. Muito bem. Então ela pede aqui, está aqui todo o documento, tá aqui, ó, memorando, e está aqui a ata da sindicância, onde ela pede ao Conselho Deliberativo para apurar isso do presidente. E pede que seja feito na primeira reunião do Conselho Deliberativo. Está aqui, ó. Esse é o da sindicância. A comissão de sindicância para o presidente executivo do Clube Comari e para toda a diretoria. Está todo direitinho. Pedindo apuração. Pedindo apuração. Pedindo apuração. Isso é dia 12 de abril. 12 de abril. Ela pede exatamente. na próxima reunião do Conselho Deliberativo que seja exatamente. Vem apurado. assinado por todos eles. No dia 19 de abril, tem então a reunião do Conselho Deliberativo. Hélio, é duro falar isso. Não consta uma vírgula na ata sobre esse caso. Ela pediu apuração e na reunião... Não houve, está aqui, aqui, ata extraordinária do Conselho Deliberativo, né? Aliás, não, ata de sessão ordinária, perdão, desculpa, do Conselho Deliberativo do Clube, no dia 19 de abril, 7 dias depois. Não consta uma vírgula sobre o caso. Mas não seria para apurar? Para apurar. Não consta uma vírgula. Fala sobre a avaliação do clube, fala sobre uma série de coisas e não fala sobre isso. E o mais grave agora. Aí vem a pedrada. Então, na reunião que foi pedido pela sindicância, eu tenho aqui cópia da ata e que não foi apurado, pelo menos não houve aqui a apuração do que foi pedido pela sindicância. Tá. Aí, no dia 20 de abril, um dia depois, o presidente do Conselho Deliberativo manda esta carta para a senhora presidente da Comissão de Sindicância. Tendo em vista os termos do memorando enviado por Vossa Senhoria e pelo ilustre vice-presidente desta Comissão de Sindicância, bem como levando-se em consideração o que prescreve o artigo 23, inciso 2 do Estatuto Social do Clube Comari, informo que este Conselho Deliberativo já procedeu à apuração dos fatos ali narrados, razão pela qual torna-se despicienda a emissão do parecer desta comissão. Desculpa, Hélio, eu não sei como é o nome disso aqui em Teresópolis. No Rio de Janeiro, o nome disso é fraude. Fraudar um documento, está aí. E atrás está até grampeado com ele, está grampeado com ele a ata da sindicância, aonde ela diz, ela cita na ata da sindicância, que como já foi apurado, né, já foi visto pelo Conselho Deliberativo, torna-se despicienda a... Ela diz a mesma coisa aqui. A mesma coisa. Quer dizer, uma segura a outra. Isso que você tem seria o bloco 1. Vamos agora ao bloco 2. Nós temos E você 15 que minutos. fez a denúncia. Bom, isso foi em 2012, abafou-se o caso e ficou tudo abafado. Alguns diretores souberam de tudo, mais de 90% da diretoria não soube. Foi sabe aquele negócio do joga para debaixo da mesa, passa a vassoura? Muito bem. No carnaval desse ano, 2013, quando saiu aquele bloco, que sai sempre, vai dar aquela volta, Sim. eu chegando no boliche, doutor Antônio Carlos, o advogado, que era o jurídico, vira para mim e diz assim, se eu abrir... Como é que está o clube? Eu digo, está tudo bem, está tudo tranquilo. Se eu abrir a minha boca, o presidente não termina o mandato. Quando ele falou isso, aquilo me causou assim um mal-estar. Aí eu chamei o Flávio Mandarano, que é o vice-presidente do conselho, chamei Luiz Varela, que é o primeiro secretário, são pessoas conhecidas, íntegras do clube. Falei, vem cá que vocês têm que ouvir um negócio. Eu cheguei perto do Antônio, falei, repete aí. E ele repetiu. Aí eu virei para o Marcos Barreto e disse assim, quando é que vai ser a primeira reunião? Todo mundo sabe que o carnaval desse ano foi por volta dia 18, 20, uma coisa assim. Sim. Ele falou 6 de março. Vai ter uma reunião e eu vou, tá bom. Chegou na reunião, eu pedi a palavra, falei,
Presidente, eu queria saber, isso estava presente, a executiva, mais presidente do deliberativo, presidente do fiscal, presidente da sindicância. Já o presidente da sindicância já era o Rogério Lopes, que pediu demissão agora no final, do fiscal Alexandre Castro e Carlos Alberto Braz, da sindicância, da deliberativa. Deliberativo. Aí eu disse assim, eu queria saber, que me explicasse, senhor Marcos, por que o Antônio Carlos disse que se abrir a boca você não termina o mandato? Ah, porque não sei o quê, vou processar ele. Aliás, ele vai processar todo mundo, não processa Aliás, só ninguém. um parênteses nisso aí, quando todas essas acusações que o João agora Nós temos 10 minutos. vai fazer, eu dizia, Marquinhos, por que você não processa esse rapaz? Entra com processo de difamação e calúnia, qualquer coisa assim. Porque para pedir dano moral, Estou a pessoa tem que ter moral. Estou providenciando, só que nunca Não, teve muito bem. nenhuma Não, mas inicial. agora ele vai entrar. Agora ele vai entrar com o processo. Aí eu peço que seja apurado. Está aqui, ó. O meu pedido, quem pediu fui eu. Inclusive defendo o presidente. Hein? Defender. Defender, olha aqui. Não posso admitir que ninguém coloque em risco a idoneidade do nosso presidente. Tem que ser apurado para mostrar que o presidente... Exatamente, isso que foi o no dia presidente não tem nada a 8 de ver. março. 8 de março. Tem que ser apurado simplesmente para eliminar qualquer dúvida em cima da presidência. Eu vou procurar ser bem breve aqui devido ao teu tempo. Então eu vou direto aos pontos aqui, ó. A sindicância abriu, então, a apuração. Primeiro a depor foi o doutor Antônio Carlos, ele falou, admitiu que o dinheiro que receberia como pagamento por seus honorários advocatícios seria repassado para o presidente executivo, que já tinha na cabeça que ia receber R$ 3.732. Isso é a coisa mais Tá aqui, grave ó. que eu já vi. Mensais. Mensais, isso é mensal. Aí botou aqui, acrescentou ainda, afirmando que a conversa que teve no carro com o Marco Barreto foi presenciado pelo senhor Kobet, onde após o depoente ser interpelado pelo presidente executivo sobre sua ajuda de custo, informou no ato que o seu problema já estava resolvido e que o dinheiro recebido pelo contrato de assessoria jurídica seria entregue ao Marco Barreto. Está aqui. E o detalhe é que o Kobe nunca foi chamado. Nunca ouviram o Kobet. Mas ele saiu da diretoria. Saiu da diretoria nesse interim. Aí tem aqui, o Carracena, o meu depoimento... Ele não foi... O Kobet, ele saiu, ele não foi exonerado, ele se demitiu da diretoria. Ele se demitiu. Ele era diretor de quê? Comunicação. Diretor de comunicação. Muito bem. Aí tem o meu depoimento... E por que não tem o depoimento do Kobet? Não, peraí, nunca. Realmente pediram. chamaram o Kobet assim. No domingo ele recebeu uma carta que tinha que estar na segunda-feira, só que ele ia viajar segunda de manhã. Ele foi à secretaria, chamou o presidente do deliberativo e disse, amanhã eu não posso vir, mas por favor marque outro dia que eu venho. E nunca foi marcado. Aqui tem o meu depoimento, Luiz Varela, Flávio Mandarano e Oséias Rios, cada um contando o que ouviu, o que não ouviu do Antônio Carlos. Está aqui. Aqui está o depoimento, nessa daqui, do Tico e do Silvio Maia. Espera aí, só um minutinho. Esse aqui a gente tem que passar, né? Oséias declarou que acredita que o cheque do pagamento do buffet foi assinado pelo presidente... Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa? Isso é outra coisa que isso foi esclarecido. Não, aqui pelo embaixo. Silvio. Oséias contou que não sabia da história da remuneração para o presidente executivo, que só ficou sabendo no sábado após provocar Antônio Carlos. Disse que perguntou para ele sobre a veracidade e a hipótese da remuneração do presidente ter sido levado ao diretor financeiro e ao gerente geral. Então recebeu do Antônio Carlos a informação que Tico e Silvio não toparam, mas que Marcos Barreto ficou na orelha dele. Palavras que, segundo Oséias, foram usadas por Antônio Carlos. Que na do Antônio Carlos bate com o depoimento do Oséias. Que Exatamente. ele ficou enchendo o saco querendo isso. Bom, aí tem aqui o depoimento do Silvio e do Tico. E aqui tem o do Marcos Barreto. O senhor Marcos Barreto diz: foi apresentado ao Antônio Carlos pelo Alexandre Castro. Está aqui, ó, Alexandre Castro.
nunca teve uma relação de amizade com o advogado. Aí passa para o advogado, ele que assina os cheques, ele que faz tudo, mas nunca teve uma relação de amizade com o advogado. Acredita que ele pode estar sendo usado pela oposição. A oposição é que infiltrou o Antônio Carlos. Eu até então acreditava em tudo isso. Meu Deus do céu. Não considera que tenha sido iludido pelo advogado, apenas acreditou nele e nas informações pessoais. Quer dizer, qualquer um chega para ele, conta a história do Boitatá, ele acredita. Estava junto com o doutor Antônio Carlos, quando ele, Marcos Barreto, perguntou ao Tico se Eduardo Breder recebia algum tipo de ajuda, de custo. Como a resposta foi negativa, ele então disse para o advogado para não tocar mais no assunto. Ele quer dizer o quê? Que ele conversava sobre o advogado, sobre isso. Tá, sobre remuneração, claro. Isso aqui é o depoimento dele, gente. Não é meu, não estou inventando isso. Está aqui. Entende que errou por ter acreditado numa pessoa que sabe envolver as outras. Ele concorda que foi envolvido. Coitado, ele errou também quando assinou o documento sem se atear à data retroativa. Aquele documento do ano anterior. Certo. Do Que volta contrato. para o dia 1º de fevereiro. Final das contas, o Conselho Deliberativo pede a punição para o senhor Marcos Barreto de uma advertência por escrito. O Conselho Deliberativo corretamente passou para o diretor-secretário, até mesmo porque nem o presidente nem o vice estavam envolvidos, um era testemunha, e o diretor-secretário, então ele pegou e... É porque saiu do coisa aqui. E pediu uma punição de 6 meses, tá? Então ele... 6 meses para... pediu por... Não, desculpa. Uma advertência por escrito para... Uma advertência para o presidente. Isso. E o Conselho Deliberativo... O Conselho Deliberativo julgou que era muito alta a punição e deu uma advertência verbal. Não faz mais isso não, tá? Agora vamos lá embaixo tomar cervejinha. Então está aqui a punição, entende? Eles colocaram numa votação, tinham 16 conselheiros, 12 votaram pela verbal e 4 pela oral. No dia 20 de junho, outra ata, consta... Seguindo-se, foi aplicada a punição de advertência verbal ao presidente executivo do Clube Comari, Marco Antônio Barreto. Então ele foi punido. O único presidente de 45 anos que levou uma punição. E aqui o senhor Antônio Carlos foi... Bom, então, peraí, porque eu tenho 5 minutos. Se ele foi punido, é porque o Conselho reconheceu que houve um erro. Isso. Se reconheceu, foi contra o Estatuto que tinha que ter afastado ele. Que o Estatuto é bem claro, qualquer coisa que o presidente ou vice ou qualquer diretor faz, tem que ser afastado do cargo. Quer dizer, e ele não foi. O Conselho reconheceu. Deu uma punição. E não afastou ele do cargo. Para mim, juridicamente, ele não podia ser candidato a presidente. Para mim, estar impedido. Juridicamente, ele devia estar impedido. Mas o Conselho apadrinhou, está aqui o documento. Aí veio a punição do doutor Antônio Carlos. Um acordão. Essa daqui, eu vou ser bem rápido. O Conselho, a sindicância pede 1 ano, aqui é que passa... Era o assessor, que receberia o cheque. Isso. O Conselho Deliberativo, corretamente, não podia, quem aplicaria não podia ser nem o presidente e o vice, que estavam envolvidos, foi o secretário que achou o melhor, analisando os casos, dizer que houve um erro na apuração e que então dava 6 meses. Eu esqueci de falar. Todos os depoimentos que a sindicância colheu foram acompanhados pelo na época, o atual diretor jurídico, Dr. George Ferreira. Então, o Dr. George Ferreira, como diretor do clube, diretor jurídico, ele assessorou a comissão de sindicância. A comissão de sindicância. Muito bem. Aí, ele foi chamado para receber a sua punição, chegou com uma carta pedindo desculpas. Não negou as acusações. Não negou as acusações, mas pede desculpa pelo transtorno causado à vida administrativa do clube, digamos assim. O Conselho Deliberativo fez um termo de acordo. Fez um acordo. Termo de concordância, assinado pelo presidente, Carlos Alberto Braz, Jorge Alessandro, advogado. Jurídico.
que é o jurídico, e aqui diz, na última concordância acordo, olha aqui, está na ata. Então, essa concordância foi o seguinte, que o doutor Antônio Carlos, através de seu advogado... Só um minuto, eles deram 1 ano, reduziram para 6 meses... E depois ele levou 30 dias. E reduziram para 30 dias. Essa foi a punição do cara, Carlos. do assessor contratado. Exatamente. Isso. E o presidente recebeu... Verbal. Tá. Bem, esse acordo aí, pelo que me consta, ele foi assinado para evitar que o Antônio Carlos entrasse com uma ação contra o clube Que ia entrar e contra o presidente Marco Barreto. Aí Fizeram um acordão. Então, Dá 30 dias e não entra. Está aí o termo, não entrar. Ele assinou. Não entrar com nenhuma ação penal contra o presidente ou contra o clube. Está ali no acordão, está escrito isso. Ou seja, Ele não deveria ter assinado. Mas assinou porque também caiu para 30 dias o dele, quer dizer, beneficiou de um lado, beneficiou do outro. Eu sei que você está com tempo curto, então eu queria deixar um recado aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu venho cobrando há meses no Facebook, presidente, explica por que o senhor foi punido, presidente, explica por que o senhor foi... E a única coisa que eu ouço, o presidente vai te processar, hein? Então, presidente Marco Barreto, eu fiz o que eu prometi, que eu ia botar isso a público. Por favor, me processe. Eu quero que o senhor me processe, que eu vou fazer questão de levar isso na frente de um juiz. Quem sabe ele não vai interpretar que o senhor recebe uma punição maior do que concorrer a presidente do clube. Quer dizer, o que ele está pregando, família Comari, transparência, isso é transparência, Hélio? Aonde que nós estamos vendo transparência nessa administração? Aonde está se vendo transparência nisso? A gente está vendo, é uma covardia dele usar o Clube Comari, o dinheiro nós pagamos, para mandar carta pedindo voto, carta pelo correio. Se você pegar 3.200 títulos a 1,20, vê quanto é que ele gastou nessa postagem. Aliás, com uma data que eles criaram também, 31 de novembro. Não existe. Como é que você Criaram vai mais um dia. Olha só, como é que você vai entregar o clube para uma pessoa? Eu vou até pelo lado bom, incompetente. Um cara que não viu, 31 de novembro, não existe essa data. Não viu no contrato do 1º de fevereiro, que estava no mês, 2 meses atrás. Você vai entregar, então, eu não vou nem falar em desonestidade, eu vou falar em incompetência. Você vai entregar um clube de 7 milhões ano para uma pessoa que, se você falar e contar para ele a historinha do Boitatá, ele vai acreditar. Agora assina aqui, ele assina. Olha aqui, isso aqui é material de campanha dele, 31 de novembro. Não existe. Senhor Marcos Barreto, não existe isso. Não, calendário isso aqui nacional. é cópia das propostas da eleição passada. Esse negócio de dizer que vai não acabar cumpriu com o estatuto. o calçadão. Sim, uma coisa que meus filhos, e os amigos dos meus filhos lá do clube, pediram para perguntar ao Marcos. Na campanha passada, para a eleição do Marcos, correu no clube que acabaria aquela balada Tim que existia, que o Ricardo Melo fazia, aquele quase garotado. Ele foi categórico. Não acabará. Isso é intriga e vai melhorar. Vai melhorar, vou fazer bem melhor. E cadê a balada? Teve uma na administração. Bom, resumindo, que o nosso tempo já está esgotado, resumindo no seu caso, Antônio, você fez uma denúncia que foi criado 20 cargos. Sim, não é uma denúncia, é um direito foram dele. criados 20 cargos de diretoria, e esses cargos seria para apoiá-lo numa possível convenção. Que o Castro levaria a convenção, a chapa dele, para ser indicado. Tanto que na reunião da diretoria, nessa que ele abraçou e beijou o Marquinhos, chorou, fez aquela cena toda, ele se disse, eu estou pronto para assumir a presidente do Clube Comari. Ou seja, eu vou ser o presidente. O Alexandre falou isso? Isso. Ele disse, eu estou pronto para assumir. Estava lá todo mundo, assim, ficou... Que era uma confraternização, para lançamento de chapa. E... Tá. Bom, e você, João? Você trouxe a cópia de um documento de um cheque em que seria repassado mensalmente para uma empresa que estava sendo contratada, empresa essa, de um cargo criado pelo presidente, assessor jurídico, assessor direto dele,
e que todo mês seria repassado um cheque de R$ 3.750. R$ 3.732. R$ 3.732. Isso, repetindo os depoimentos do senhor Antônio Carlos, doutor Antônio Carlos. De acordo com todos os E depoimentos. as evidências. Bom. As evidências. Aquele primeiro documento que eu te mostrei, aquela reunião do dia 29, em que ele bota o doutor Antônio Carlos para ser o assessor, né, jurídico, não sei o quê, 3 pessoas participaram daquela reunião e se recusaram a assinar a ata. Eu ia citar isso, que era o Silvio, que é o Tico diretor financeiro. e o Áureo. O Tico e o Áureo. O Áureo, que é o contador, que é o contador, se recusou. Está ali, Os 3 se recusaram. não assinaram a ata. E com isso o presidente foi punido verbalmente. Verbalmente. Quer dizer, se foi punido é porque o Conselho reconhece que houve o erro. Numa das atas, eu não sei se foi do dia 18 ou do dia 20, eu acho que é do dia 20, consta que tem que constar na pasta do presidente a punição verbal. Verbal. Não consta. E não consta. o assessor jurídico ganhou como 30 é que é o nome dele? Antônio Carlos. Antônio Carlos, ganhou 30 levou dias. 30 dias de suspensão. Foi pedido 1 ano, saiu com 30 dias depois do acordão. Tá, mas aí a minha pergunta, a minha dúvida, por que ele foi punido por quê? Ele foi punido, olha, ali diz por que ele foi punido por ter, vamos dizer, criado essa situação para um caos administrativo. O presidente, coitado. Ele é uma vítima. Ele é uma vítima. Ô, Hélio, me diga uma coisa. Sexta-feira virá o candidato Marco Barreto. O João poderia, se o Marco permitisse, um debate para se defender das acusações? Olha só, ele não vai permitir nunca. O meu convite ao Marcos Barreto não seria nem para isso. Isso para mim hoje foi... eu sabia que vocês viriam, mas o meu convite para o Marcos Barreto é para que ele venha falar sobre a sua plataforma de campanha. Sim. Tá? Se ele quiser falar sobre esse assunto, aí é um problema dele. Se ele quiser falar sobre isso, é problema dele. Mas ele foi convidado para falar sobre a plataforma. Ele pode falar do que ele quiser. Aliás, eu acho, e fica aqui o convite, Marquinhos, para que você venha aqui debater sobre, rebater as acusações. O que foi? Nessa câmera. Fica aqui o convite, desculpe. Fica aqui o convite, Marquinhos, para que você venha rebater as acusações que estão sendo feitas aqui à sua administração e para que você também venha falar sobre a plataforma. Aí é o que você vai usar o programa de sexta-feira da maneira que lhe convém. Então é com você e sexta-feira eu aguardo o presidente Marcos Barreto aqui, presidente do Clube Comari. Já tinha sido feito esse convite anteriormente a ele e agora mais do que nunca é importante a presença dele aqui. João e Antônio. Antônio, prazer te conhecer, que eu não te conhecia de vista. De vista né? só. Conheci você Foi um prazer todo meu. Pouco tempo aqui, quando chegou aqui no programa. João, muito obrigado pela participação. Assumo 100% aquilo que eu falei e mostrei. Aí muita gente, mas como é que você tem esses documentos? Porque consta no estatuto que, como eu fui o denunciante, eu tinha o direito a receber e você todas as cópias. Eles esqueceram você é sócio do clube. Eu sou sócio. Exatamente. Então, só mais uma coisa, para encerrar realmente, sem citar nomes naturalmente, que eles não estão aqui, outros diretores viriam hoje e não puderam? Exatamente. Teve diretor que me ligou, eram 7 horas, estava preso no engarrafamento, pessoas que trabalham no Rio, né? Sim. E outros disseram que não podiam por algum motivo, A ou B, mas não estão aqui. O importante é que está mostrado. E eu disse que eu ia mostrar tudo que eu tinha antes da eleição de domingo. E fica a cargo. Mais uma coisa, só para encerrar, para que não fique parecendo... Vocês estão apoiando alguma chapa? Eu não estou. Minha camisa é esta. Eu só apoio uma coisa. Eu não apoio o Marco Barreto. Exatamente, eu apoio isso. Não apoio. Entregar o Clube Comari na mão do Marcos Barreto, mais 2 anos, é entregar um galinheiro com galinhas de ovos de ouro a uma raposa. Muito obrigado pela participação de vocês. Gente, você sócio do Comari, é com você. Algumas pessoas ligaram, eu pedi para que... Ok, estou encerrando. Eu pedi para que não colocasse o vídeo no ar, porque senão não dava para a gente fazer o programa. Muito obrigado a todos vocês e amanhã tem programa, amanhã estou de volta na rádio e sexta-feira Marcos Barreto vai estar aqui, se Deus quiser, ele e o Alexandre. Boa noite.